tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. A armadura de Deus é a série desses 6 dias. A gente não está falando sobre discipulado hoje, em função dos 6 dias. Domingo que vem pela manhã a gente volta com o discipulado, tá, queridos? Na quarta-feira, o pastor Mariano aqui falou sobre um dos itens. Na quinta, eu abordei a armadura de Deus. Na terça, pastor Mariano. Na quarta, pastor Elivelto. Na quinta, eu abordei. Na sexta, o presbítero Cláudio. No sábado, ontem, nosso diácono Tiago, o tempo todo falando sobre a questão da armadura de Deus, falando sobre os itens da armadura de Deus, e hoje a gente retorna para falar mais uma vez sobre essa poderosa armadura, as nossas armas que o Senhor nos concedeu. Efésios capítulo 6, por gentileza. 3 tópicos eu quero relembrar com você aqui. Primeiro tópico, que a nossa guerra é eminentemente uma guerra espiritual. E conquanto hajam aspectos humanos, o fundo dela é espiritual. A guerra pela sua família tem um caráter, um componente espiritual, e você precisa entender isso. A guerra pelos seus sonhos tem componentes espirituais, e você precisa entender isso. Entenda uma coisa em nome de Jesus: nós não estamos a passeio nesse mundo, nós estamos em guerra. Me ajude, nós estamos em... Dos grandes perigos é que enquanto o outro lado guerreia, você passeia. E aí é pancada para tudo quanto é lado, né? É trombada de tudo quanto é lado, é cacetada de tudo quanto é lado. O texto em Efésios capítulo 6, versículo 10, começa explicando isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está aqui. Porque a nossa luta não é contra... Ou seja, é uma luta espiritual. Diga comigo, a luta é... Bem alto, porque, vai, comigo, vai, porque a nossa luta não é contra, e sim contra os principados e potestades, contra os deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 3 tópicos para relembrar antes de entrar hoje, no tema específico de hoje. Essa é uma guerra espiritual, diga comigo, estou numa guerra espiritual. 2, os meus adversários também são adversários espirituais. Meu adversário não está em casa, pelo amor de Deus. Meu adversário não está na igreja, não é você. Ainda que você eventualmente possa até estar me perseguindo. Meu adversário não é o meu chefe, ainda que eventualmente ele possa estar me perseguindo. Eu preciso ter uma clareza, pedir a Deus que abra os meus olhos, que Deus me dê o dom de discernimento de espírito para discernir as coisas. Quando a gente fala em dominadores deste mundo tenebroso, se subentende que há regiões em determinados lugares que têm espíritos malignos que dominam aquelas regiões. Então, não é incomum você ver uma região totalmente dominada, por exemplo, por um espírito de prostituição, ou por um espírito de devassidão,
Enfim, você vê claramente que há manifestações malignas dominando regiões, e dominando famílias, e dominando lares, e fazendo arruaças. Essa guerra é espiritual, meus adversários são espirituais, mas três, fundamental entender, porque a Bíblia bate nessa tecla o tempo todo: Deus nos deu armas. Diga, Deus me deu armas. Por que que eu tomo tanta pancada? Porque eu não as utilizo. Ou porque sequer tenho conhecimento de que elas existem, ou porque tendo conhecimento não tenho adestramento para usá-las. Evidente que ao fazer a comparação com uma guerra humana e abordar o aspecto espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Você tem armas, rapaz, use as tuas armas. Entenda que Deus te deu armas e aprenda a as usar, utilizar. As armas estão na armadura de Deus. O que o texto quer deixar claro é o seguinte: se eu estiver vestido com essa armadura, eu vou ficar firme. Eu vou vencer tudo. E eu no final serei inabalável. É uma promessa tripla. Essa promessa inclui três aspectos. Desde que eu possa dizer: ah, pastor, mas não está acontecendo assim comigo, porque eu estou tomando pancada, eu estou perdendo a guerra. Olha, textualmente, claramente, objetivamente falando, o mais cristalino que eu possa ser, o mais didático que eu possa ser: se estás perdendo essa guerra, é porque você não está usando a armadura. Ou usa uma parte dela, não é o que diz o texto, não é o que diz o texto. O texto não diz para mim usar a espada, ou usar o escudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou o escudo da fé, ou o capacete da salvação. Ele não diz isso, ele diz o seguinte: vai, versículo 11, o mais alto que você puder, solta a voz e a fé aí, ajuda teu pastor, vai. Revestivos do quê? Revestivos de quê? Ou seja, eu preciso usar toda a armadura. Se eu usar toda a armadura, eu vou vencer essa guerra. Há um outro versículo que a gente vai colocar aqui para você ler com a gente, que fala exatamente sobre o poder dessa armadura, com certeza também. O poder das nossas armas. Ele está aqui, ele vai colocar para a gente aí. Já achou aí? Eu passei para vocês tudo isso aí. 2 Coríntios 10. Leia comigo. Porque... Ou seja, não lutamos segundo a carne, né? E aí vai. Porque as armas... Bem, ajude, vai. Porque as armas da nossa milícia... E sim... poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortaleza, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, olhe para mim, para que eu entenda um pouquinho esse versículo aqui. Bom, mais uma vez está batendo numa tecla. Essa guerra não é carnal, essa guerra é... Aí eu trato ela como carnal, me quebro todo. Uso armas carnais, me arrebento todo. Primeira parte hoje. Essas armas são poderosas. Diga, as nossas armas são poderosas. Diga assim, as nossas armas são poderosas. Olhe para mim, há um duelo que eu estou enfrentando e que eu vou enfrentar o tempo todo. Olhe nos meus olhos aqui. Há um duelo brutal pela minha vida, pela minha família. Há uma guerra pela minha família. Há uma guerra pelos meus filhos, há uma guerra pelo meu matrimônio, há uma guerra pela minha esposa, há uma guerra pela minha vida, há uma guerra pelo meu ministério, há uma guerra pelos meus sonhos em Deus, há uma guerra que está sendo travada o tempo todo. E eu não posso ficar nessa guerra passeando, é passeio. Aí depois é lar destroçado, é família quebrada, Mas rapaz, olha essa guerra... Deus não me botou na guerra sem armas, queridos. Deus, quando me colocou na guerra, Ele me deu armas. E Ele diz que as armas são poderosas. O grande duelo é o seguinte: Deus diz assim para mim: essas armas que eu te dou são poderosas.
Fale comigo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim... Leia a primeira frase inteira, diga. Porque as armas da nossa não são carnais, e sim... Então a Bíblia diz, Deus diz, usa o apóstolo Paulo para dizer que as nossas armas são poderosas. Diga que as nossas armas são... E o diabo diz para mim o seguinte: essas armas não servem para nada. Essas armas não servem para nada. E eu acredito que não servem para nada. O pior é que a gente acredita. E ao acreditar que essas armas não servem para nada, eu começo a usar as armas do mundo. O cara no trabalho me trapaceia, qual é a minha vontade? Não minta. É trapacear também. Eu digo assim, o cara se dá bem, por que eu vou ficar tomando pancada na cabeça? Ele se dá bem. A safada sem vergonha quer levar o teu marido, liga para tua casa, que ela é sem vergonha. Porque ela é sem vergonha duas vezes. É sem vergonha porque está com o teu marido, que você é uma mulher casada, ela não tinha que estar com o teu marido. Segundo, ela é tão sem vergonha que ela liga para tua casa. Por que ela liga para tua casa? Porque ela é mau caráter, ela é sem vergonha, ela é safada, e ela sabe o teu ponto fraco. Ela liga para quê? Olha só, teu marido está aqui comigo agora. Eu conheço casos que a mulher ligou para falar que o marido estava, e o marido não estava, o marido estava com a mulher do lado. Mas quando não fala isso, fala outras coisas. O que ela quer? Ela quer que você jogue o jogo dela. Com que armas? Me ajude. Com as armas dela. Ela xinga de um lado, tu xinga do outro. Tu que é esposa, porque você é a esposa, você que tem a bênção do Senhor, se comporta como se não tivesse, como uma mundana. Vai lá, te dá satisfação. Olha, nunca na vida fiz e nunca vou fazer. Imagine uma mulher casada, repita comigo uma situação hipotética. Vai, uma mulher, e aí uma outra se interessa pelo marido dela. Tu acha que eu vou botar as duas juntas para tirar de quem está falando a verdade para mim? Nunca! Tu acha que eu vou rebaixar a esposa numa sem vergonha? Na frente da sem vergonha? Nunca! Vale a palavra da esposa, acabou. Porque ela é a mulher. Ela é que tem a bênção. Diga aleluia. Mas, olha só, querida, repare como não é mole. E óbvio que eu estou falando disso como um exemplo, um monte de coisas. A mulher está vendo o marido ir embora. Me ajude, a mulher está vendo o quê? O que ela pensa? Quais armas que eu vou usar? Quais armas que eu vou usar? Você serve a Deus. Quantos querem servir ao Senhor, digam aleluia. Você quer servir com integridade. E você está fazendo a obra de Deus. Batalhando. Momentos bons, momentos difíceis, assim é a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus, ele tem as suas alegrias pessoais. Permita-me um parênteses. Eu tenho muitas alegrias pessoais. Alegria com a minha vida, alegria com a minha esposa, alegria com os meus filhos, com a minha mamãe. E tristezas também pessoais. Mas quem faz a obra de Deus não vive só com as suas alegrias pessoais, também vive as alegrias de milhares de pessoas, é o meu caso. Eu me alegro com os milhares de alegrias de vocês e me entristeço com as milhares de tristezas. Eu recebi um e-mail, não estava sabendo da história. Fui tirar a história limpo ontem, de uma pessoa, parente de uma pessoa daqui, a pessoa não é daqui, que deu cabo da própria vida, de uma forma trágica, tacou fogo no próprio corpo. Eu fiquei consternado com aquilo. Eu nem conheço a pessoa que tacou fogo no próprio corpo, deixou 5 filhos. Mas aquilo mexe com a gente. Evidente. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, se preocupando com o que interessa, tem um bando de safado que não tem o que fazer na vida. E me desculpe, queridos, porque não tem outra expressão. É porque não tem o que fazer na vida. Como não tem o que fazer na vida, fica preocupando com besteira. E aí ele paulado em você. O meu pastor, o pastor Hugo, o falecido pastor Hugo, ele disse que tinha uma pessoa que vinha na igreja. Tu acredita nisso? Não, tem coisa que não dá para acreditar. A pessoa vinha na igreja, sabe para quê? Para ficar anotando os erros de português dele. Ela disse para ele, ela disse, só vem na igreja para anotar os erros de português. Olha só, queridos, me dá vontade de rasgar o paletó aqui agora de raiva. É muita falta do que fazer, rapaz. Vai arrumar o que fazer na vida, rapaz. Que desgraceira miserável, ou vida miserável. Será que não entende que sua vida é uma vida ridícula e miserável? Vai arrumar o que fazer na vida. Coisa ridícula. Mas presta atenção.
Não dá, não, vê que não é nem comigo, eu estou irritado. Não dá vontade de dar um tapa na cara? Quem tem vontade de dar um tapa? Não minta, vamos lá, deixa eu ver, sou só eu só. Balança a mão aí para mim, pelo menos não pensar que eu sou o único maluco daqui. Dá uns tabefes na cara mesmo, para deixar esse safado arrumar o que fazer na vida. Vai trabalhar! Vai acordar cedo, dormir tarde, e não tem tempo para ficar de palhaçada. Quando não faz nada para ninguém, fica de palhaçada. Mas aí o que eu faço? Aqui eu extravaso a minha raiva. Tu acha que eu vou extravasar com a pessoa? Que se eu fizer, eu uso o quê? As armas dele. Tu acha que eu vou ficar respondendo, rapaz? Eu vou perder tempo ficar respondendo a filho do capeta? Tu acha que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Mas entenda, querido, entenda. Não dá uma vontade doida de falar assim, vou dar na cara. Ou então vou meter um processo para ganhar um dinheiro aí nas custas desse pilantra, dessa pilantra. Mas entenda, é tudo que o diabo deseja. É tudo que Satanás quer. Porque Satanás diz para mim assim, as armas que Deus te dá não valem de nada. Essas armas não têm efeito, rapaz. As armas boas são as que eu te dou. Eu estou num duelo, queridos. Quais são as armas que são poderosas? Segundo Deus, Deus nos deu armas poderosas. A armadura de Deus, segunda parte. E é o tema dessa série. Diga armadura de Deus. A armadura de Deus, segundo Deus, é tão poderosa. Versículo 11, vai, comigo, vai. O mais alto que você puder, vai. Solta a voz, é fé. Revesti-vos, vai. Não, faz melhor. Você pode fazer melhor, vai. Diga de novo, vai. Revesti-vos de... para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai colocar cilada e você vai ficar firme. O diabo vai botar cilada e você vai ficar firme. O diabo vai botar cilada e você vai ficar firme, porque você tem a armadura de Deus. Mas sem ela tu vai cair. Sem ela você vai cair. Olhe para mim. 6 dias de batalha para te convencer de um negócio. Os próximos 6 meses vão de ser, em nome de Jesus, 6 meses ímpares na sua vida. Nessa noite eu vou profetizar sobre você isso. E o tema dessa noite vai ser os 6 melhores meses da minha vida. Você tem coragem de dizer comigo? Diz assim, em nome de Jesus, os 6 melhores meses da minha vida. Então diga comigo assim, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, os 6 melhores meses da minha vida. Mas é para de noite. É para de noite. Doido para pregar essa mensagem. Estou louco para pregar essa mensagem. Eu estou 6 meses doido para pregar essa mensagem. Mas vai ser hoje à noite, porque antecipo os 6 meses que virão. A gente fecha os 6 dias aqui. Mas 6 dias para te convencer de um negócio, rapaz. Olhe para mim. As armas do Senhor são poderosas. Mas sem elas eu vou sucumbir. Quais são as armas? O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus tem 6 itens. Decore comigo. A armadura de Deus tem... Vai, a armadura de Deus tem... A gente vai botar os 6 itens aqui para você, tá? Me ajude. As armaduras de Deus tem... A gente vai ler o texto, depois a gente vai trabalhar aqui cada um desses itens aqui, mas você vai ler o texto comigo para você saber o que diz a palavra do Senhor, tá? Versículo 14. Começa aqui agora. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com... Me ajude, cingindo-vos com... Então, cingindo-vos é colocando o cinto da verdade. Vamos dar uma olhada na imagem de um guerreiro romano. Porque quando o apóstolo Paulo pensou, quando ele fez a analogia, ele estava pensando nesse guerreiro aqui. Tá? Bota ele com a espada aqui agora. Ó, é aqui. Ele pensava nesse guerreiro romano. Tá? E aí ele faz uma analogia espetacular, divina, inspirada por Deus, entre esse guerreiro que todo mundo conhecia, porque esse guerreiro estava o tempo todo lá, e entre nós, na nossa guerra espiritual. E ele diz assim, olha só, estou dizendo para vocês que Deus mandou dizer. É o apóstolo Paulo que está falando, se vocês vestirem essa armadura, não essa, mas a armadura de Deus, vocês vão ficar firmes. Ele fala mais, daqui a pouquinho eu falo sobre mais o que ele fala. Primeiro item da armadura é o cinto. Me ajude, é o cinto. Mas você sabe o que o diabo diz? Não adianta falar a verdade, você está se arrebentando falando a verdade. Não adianta.
Eu duvido que o diabo já não soprou isso no teu ouvido. Você fala a verdade, eu estou falando mentira de você. Paga na mesma moeda. E Deus está dizendo assim, seja verdadeiro que eu vou te honrar. Rapaz, olhe para mim, mas é difícil, rapaz. Na hora da guerra é difícil, sabe por quê? Porque tu vê uma turma de pilantra, de safado, que não quer nada, mentirosos, caluniadores. E tu tem uma vontade doida. Já teve uma vontade doida de fazer uma bobagem? Fala, balança assim para mim, deixa eu ver. Vai, balança assim para mim, vai, balança aí. Mas Jesus está dizendo assim, não, fique com a verdade. Fique com a verdade. Fique com a verdade. Que no tempo devido você verá que essa armadura é poderosa. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos. Solta a voz, cascadura. É muito devagar. A cascadura faz 10.000 vezes melhor do que isso. Cingindo-vos e vestindo-vos com... Vestindo-vos da couraça. O cinto, queridos, armas de defesa e armas de ataque, né? O cinto é uma arma de apoio porque ela, na verdade, ela serve para carregar outras coisas. Por exemplo, a espada vai no cinto. A couraça, ela protege toda a área do peito, né? Que é a área mais vulnerável, porque é a maior área. E o que Deus está dizendo é o seguinte, há uma maneira de você ser protegido com a justiça. Mas a justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é a sua justiça. Olhe nos meus olhos, confie na justiça de Deus. O Senhor é Deus justo. Mateus, lá nas bem-aventuranças, Jesus explicando, ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, disserem toda sorte de mentira. Não tenham medo, vocês serão felizes nessa hora. Mas entenda, se eu estou sendo injustiçado, a minha vontade é justiçar. E Deus diz assim, não faz, rapaz. Querida, não faz. Não faz justiça do teu jeito. Confie na minha justiça. A minha justiça, Deus falando, vai te proteger. A justiça de Deus é a nossa proteção. Eu vou caminhar, tá, queridos? Porque eu quero falar dos 6 itens. Mas no tempo devido eu volto para falar com minúcias de cada um deles. Versículo 15. Calçai, vai comigo, vai. Calçai os pés com a... Bem alto, calçai os pés com a... Calçado para um guerreiro é algo fundamental, querido. Já tentou fazer caminhada em terreno difícil sem calçado apropriado? É horrível. E o que Deus está dizendo assim, você precisa de locomoção? Precisa. Você precisa de agilidade? Precisa. Quem precisa de agilidade? Porque quem quer vencer tem que ter agilidade. Quem quer chegar rápido precisa de agilidade. E nós vamos chegar até o final dessa jornada. Quem vai chegar no final da jornada? Diga, eu vou chegar. E quero chegar mais rápido, não quero chegar mais lento. Eu preciso estar bem calçado. Sabe o que Deus diz qual é o calçado? Sabe o que me leva a caminhar com rapidez? Sabe o que me leva a alcançar os meus objetivos com rapidez? É o calçado, são as sandálias da preparação do evangelho da paz. É você, aonde vai, você leva o evangelho da paz. Uma turma enorme pregando o evangelho da guerra e você pregando o evangelho da paz. Isso é uma doideira. Porque o diabo sopra assim no teu ouvido. Isso você deve ser muito ingênuo. Você é muito ingênuo. O pessoal está te engolindo e você dando uma de bom moço. Nós não estamos dando uma de bom moço, nem de boa moça. Nós estamos dando uma de crentes. Protegidos com a armadura de Deus. Pregue o evangelho da paz. Que aonde você passar, fique a paz do Senhor. Que cada e-mail seu transmita paz, que cada telefonema seu transmita paz, que cada palavra sua possa até agitar o coração, mas para produzir paz, que você seja mensageiro da paz. Diga glória a Deus. Versículo 16, solte a voz e a fé aí, queridos, comigo, vai. Embraçando sempre, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando Jesus vai ser tentado, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome e fisicamente estava fragilizado. E Satanás sempre se aproveita de momentos de fragilidade. Cuidado com momentos de fragilidade.
Uma das primeiras coisas que o Satanás faz é tentar botar culpa, é tentar botar dúvida em Jesus. Se és filho de Deus. Se és filho de Deus. A fé, irmãos, é o meu escudo. Porque é a fé que me dá certeza que o Senhor está comigo. É a fé que me dá certeza que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É a fé que me dá certeza que quando tudo parece que vai acabar, o Senhor vai lá e transforma. É a fé que me mantém de pé, é a fé que me faz levantar de manhã, é a fé que me dá certeza que o meu rei em breve voltará, que toda lágrima dos meus olhos será enxugada e que o Senhor fará a justiça na minha vida. É a fé que me dá certeza que eu não morrerei desamparado. É a fé que me dá certeza que o diabo não vai prevalecer contra mim. É a fé que me dá certeza que o futuro dos meus filhos está nas mãos de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Pela fé, pela fé. O diabo do ataque é sempre na fé. Sabe por que você fica confuso? Por causa da falta de fé. Sabe por que você fica com a cabeça toda misturada? Atos diz claramente isso. Aquele que nele crê, falando em Cristo, jamais será confundido. Por que você fica confuso? Porque falta fé. Será? Que alguém fala uma besteira aqui no teu ouvido? Será? Será? Não tem será. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas sobre os suas asas, estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, pela fé. Pela fé. E aí, irmãos, uma arma que é de defesa e ataque, porque até agora as armas foram de defesa. Agora ele fala, daqui a pouco, ele vai falar sobre a arma de ataque. Ainda uma arma de defesa. 17. Eu já ia falar sobre a espada, mas ainda está no capacete. 17, vai. Tomai também o capacete. Calma. Tomai também o capacete. O capacete protege a cabeça, né? Um dos órgãos vitais de um guerreiro. E o que protege a minha cabeça e a minha mente é a certeza de que o justo viverá pela fé e pela graça de Deus nós somos salvos. A certeza, queridos, que nós iremos para a glória. Que esse tempo vai passar. E os sofrimentos do presente não hão de se comparar à glória que há de vir. Dê um aleluia bem alto. E aí sim, arma de ataque. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação, me ajude. E a espada do Espírito que é... Você sabe quem são as pessoas mais atacadas no Evangelho? São os pastores? São não. São os líderes? São não. As pessoas mais atacadas no Evangelho são os pregadores da palavra. Porque uma coisa que o diabo teme é o poder da palavra de Deus. Uma coisa que o diabo teme é que você comece a se embrenhar na palavra de Deus. É que você comece a ler a palavra de Deus diariamente. O diabo treme só de imaginar você tomando posse da palavra de Deus. Sabe como é que Jesus combateu o diabo o tempo todo? O diabo falava uma coisa, ele dizia assim, está escrito, Satanás. O diabo falava outra coisa, ele dizia, está escrito, Satanás. O diabo dizia outra coisa, está escrito, Satanás. E Satanás teve que ir embora, porque estava escrito. Se a cada ataque de
Satanás você falar, está escrito, Satanás, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito, Satanás, os céus e a terra passarão, mas essa palavra não passará. Está escrito, Satanás, eu sou menina dos olhos de Deus. Está escrito, ainda que minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me recolherá. Está escrito, os jovens se cansam e fatigam, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está escrito, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito. A sede do diabo nos pregadores da palavra é muito óbvio, querido. Tu recebe a palavra e ele tem que sair, porque a palavra limpa. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Isso é muito pouco, me perdoe, mas é muito pouco você vir na igreja uma vez por semana. Meus filhos têm vários colegas católicos, como os seus também, não é? Lá no colégio. Na turma de cada um dos meus filhos, normalmente eles são os únicos evangélicos. Às vezes tem mais um, às vezes, mas é raro. E todos eles ficam espantadíssimos quando os meus filhos dizem que eles vêm na igreja. Quinta, domingo de manhã, domingo à noite, e muitas outras vezes para festa da família, e campanha. Por quê? Porque eles vão assim, né? Entenda uma coisa, sabe por que tanto desânimo no seu coração para não vir à casa de Deus? Porque o diabo treme só de pensar em você recebendo a espada da palavra. A espada da palavra é a única arma de defesa e ataque. Com ela eu defendo e com ela eu ataco. Com ela eu digo está escrito, com ela eu ataco, digo está escrito, eu vou vencer essa batalha. Por isso compara a espada de dois gumes, né? Porque de um lado e do outro corta para tudo quanto é lado. Capaz de discernir alma e espírito, pela palavra de Deus, e essa mensagem poderosíssima. Se você pegar o capítulo 1 de Gênesis, no início do capítulo, a terra era sem forma e vazia. Como é que era a terra? Ou seja, não tinha o quê? Não tinha nada, era um caos. Talvez como esteja a sua vida hoje. Diz assim, minha vida está uma vida sem forma, vazia e sem forma. Quando termina o capítulo 1, o único capítulo, diz o Senhor, que ele olhou e viu que tudo era muito bom. Deus transforma vazio e caos em muito bom pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja porção seca, houve porção seca. Haja animais no campo, animais no campo. Haja céu no céu. Peixe no mar, no mar. Haja vida, vida. Haja fôlego de vida, fôlego de vida. O homem, 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 homem. Deus vira para você e transforma a tua vida agora pela palavra dele. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aí o apóstolo, inspirado por Deus, explica como é que a gente faz tudo isso. Você pega toda a armadura e aí você acrescenta, vai, versículo 18. Bem alto comigo, amados, vai. Com toda... com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele me explica uma coisa, olha para mim. Ele diz assim, pega tudo isso, rapaz, pega. Me dá lá a armadura, vai, me ajude, chega comigo, pega verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, pega a espada do Espírito, pega a palavra e junta tudo isso com oração e súplica, oração e súplica, oração e súplica, oração e súplica, por todos os santos. É você clamando, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, e perseverando, súplica e perseverança, súplica e perseverança. E o diabo vai embora. Por quê? Porque você tem armas poderosas. E aí, queridos, a promessa tripla se cumpre. Você quer ver a promessa tripla? Versículo 11. Estou chegando ao final. Voz alta comigo, me ajude, vai. Revesti-vos. Para quê? Para poder ficar firme. Então, olhe para mim. Primeira coisa. Deus está me dizendo que se eu pegar essa armadura, eu vou lhe falar sem medo de errar.
A maioria de vocês nunca usou a armadura inteira. Nunca. E por isso está tomando pancada do diabo de da torta e à direita. Há anos tomando cacetada do diabo. E eu sou capacho de Satanás. Eu fui criado para a glória de Deus. Toma pancada porque quer, rapaz. Toma pancada porque quer. Porque se você vestisse a sua casa com a armadura de Deus, não tem demônio do inferno que vá prevalecer sobre você. Porque essas armas são poderosas. Aí, promessa tripla, querido, para quem usa a armadura de Deus. Nós vamos ficar firmes. Diga, vou ficar firme. Diga que diga, vou ficar firme. Fale com o outro assim, em nome de Jesus. Finalmente! Tu já reparou como tu não consegue ficar firme? Tu balança, e tu quer abandonar, e tu quer largar, e tu larga. Cada obstáculo, há pessoas aqui hoje que não estão aqui nesse púlpito, porque não conseguem ficar firmes. Há potenciais aqui para estarem pregando aqui, e em tantos outros lugares, e não estão, porque não conseguem ficar firmes. Há casamentos que estão sofrendo, a vida está passando. Rapaz, eu tenho 45 anos de idade. Eu estava falando para a pastora, permita-me um parênteses aqui agora. Com todo respeito à pastora Sandra, que a pastora Sandra é uma mulher linda, mas ela já tem uma ruguinha ou outra. Sim, muito longe, mas tem, assim. E às vezes eu olho para ela, eu conheci a pastora com 17 anos. O negócio de viver a vida com a pessoa é legal por isso, né? Porque você olha assim, Deus, era uma menina. Minha esposa era uma menina. Hoje não é mais uma menina. E eu olho para ela e estava falando com ela assim, nós estamos ficando velhos. Mas não falo com tristeza, queridos. Com emoção pode ser, mas não com tristeza. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado uma vida espetacular. Deus tem me dado uma vida tremenda. E choro de pensar que você podia ter e não tem, porque você não usa a armadura de Deus. E fica tomando pancada de Satanás. Você não nasceu para tomar cacetada do diabo. Você nasceu para servir ao Todo-Poderoso. Mas sem a armadura de Deus não há pastor no mundo que resolva, rapaz. Pelo amor de Deus. Enquanto você não entender que você tem que usar essa armadura, irmãos, a gente bota e fica com ela, e não tira, e o diabo diz assim, tira que ela não serve de nada, tira que ela não serve de nada, e Deus diz assim, fica porque vale a pena usar essa armadura. E a quarta e última parte é, vale ou não vale a pena, irmãos? Porque o diabo tem te convencido que não vale a pena. O diabo tem te convencido que ser verdadeiro não leva ninguém a lugar nenhum. O diabo tem te convencido que não adianta ficar esperando a justiça de Deus. Você tem que fazer a tua justiça, do teu jeito. O diabo tem te convencido que não adianta ter fé. Não adianta ter fé. Nessa noite eu vim para dizer que o Senhor mandou dizer que vale a pena usar essa armadura. Porque nós veremos os frutos e a promessa tripla. A promessa tripla é, se eu usar a armadura eu vou ficar firme. Diga aleluia. E aí tem mais, versículo 13. Veja que está no mesmo contexto. No versículo 11 ele diz, revestiu-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes, né? No 13 ele diz assim, portanto me ajude, vai, tomai. Olhe para mim, no 11, olha só, irmãos, olha só. Eu, nem ninguém tem poder para impedir o diabo de preparar armadilha. Deu para entender isso? Você entendeu? Que o diabo o tempo todo vai preparar armadilha para você? Que ele vai ficar o tempo todo preparando armadilha para o teu casamento? Isso não adianta que isso não vai acabar nunca, porque é o que ele sabe fazer, é preparar armadilha. O que eu posso te dizer é que revestido da armadura de Deus, você não cai em nenhuma delas. Você fica firme, diga glória a Deus. Aí no 13, fugiu aqui a minha leitura, no 13... Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olhe para mim, a Bíblia deixa claro que o dia mau vem. Eu não vou me alongar no dia mau, porque eu já falei bastante dele aqui. Mas eu posso te afirmar que ele virá, mas eu estarei firme e eu resistirei. E mais, veja lá, vai.
E depois, me ajude, vai, de terdes vencido tudo, permanecer. Então eu vou ficar firme, vou resistir. Diga aleluia. Mas o texto diz mais, diz que se eu ficar com essa armadura, eu vou vencer tudo. Tudo que o diabo colocar contra mim, eu vou vencer. Que promessa. Que promessa. E depois eu serei inabalável. Olhe para mim. Você nunca desejou ser inabalável? Você nunca pensou assim, eu queria ser igual fulano. Fulano não se abala. Eu me abalo com tudo. Tudo me abala. Tudo me... Sabe qual é a promessa de Deus? Não é que não vai ter luta. Não é que o diabo não vai botar armadilhas. Mas se eu tiver com essa armadura, eu vou ficar firme, vou resistir. Diga aleluia. Vou vencer todas as armadilhas. Diga aleluia. E ninguém vai me abalar. Nada vai me abalar, porque eu estou com a armadura de Deus nessa manhã. 6 dias de batalha, esse é o último. Vista a armadura de Deus. Eu vim falar aqui de toda a minha alma, queridos. O fechamento é hoje à noite, mas já vim falar agora de manhã. No final das contas, você verá que vale a pena usar essa armadura. As pessoas olharão e verão os seus filhos e verão que vale a pena ter uma família com essa armadura. Diga glória a Deus. Use as armas do Senhor, porque as armas do Senhor são poderosas. Feche os seus olhos. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.